Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto a Deus, no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar um hino, por favor. 375. 375. Cantamos este hino, agora em seguida iremos orar a Deus, apresentar o grande número de pedidos de oração que a nossa Irmandade já fez. É um número bastante expressivo, mas também temos conhecimento de que muitos gostariam de pedir e não conseguiram chegar ao seu pedido. Mas nesta oração apresentaremos os que pediram, os que não tiveram oportunidade de pedir. Lembrando que o nosso Deus conhece a todos e sabe a necessidade de todos e entende a todos, pois Ele é
onisciente e é onipresente. E sobre tudo que se passa na terra, Ele tem poder acima de todas as coisas. Pediremos a Deus a sua benção neste culto que estamos aqui num grupo de uns 20 e poucos irmãos, 23, 24, e também num grupo de umas 10 irmãs. E o Senhor dará a oração para levarmos a Deus com fé e com certeza de que Ele ouve a nossa oração. O momento que estamos vivendo neste mundo é momento de muita fé, é momento de muita oração. Quem se apegar a esta fé e a essa devoção a Deus, certamente se sentirá confiante, seguro, e nada o abalará. Assim vamos pedir a Deus o conselho da sua palavra e a sua benção nesse divino trabalho que a nossa querida Irmandade, tanto aqui no Brasil como talvez em outras nações, também esperam com grande ansiedade o pronunciamento da mensagem de Deus que nos mandará nesta manhã. A palavra santa e divina, muitos a esperam como uma terra seca por esses dias que a Irmandade ficou sem culto, o que nunca aconteceu com o nosso povo congrega, tem prazer de ouvir a palavra, sente a presença de Deus, e a ausência dos cultos está fazendo assim, a Irmandade está muito ansiosa por esta realização de hoje. Se bem que à tarde ainda, às 18 horas, teremos um outro culto, também aqui neste mesmo lugar, e hoje os irmãos estarão aqui para celebrar. Eu creio que a Irmandade também estará nos seus aparelhos de escutas, todos também buscando com interesse ouvir o que o Senhor mandará. Então, em comunhão, em fé, em santa devoção e também em reverência, ajoelhemos para levar a Deus a nossa humilde oração. Amém. Nosso eterno Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que neste mundo há, no santo nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que tu enviaste na face desta terra para trazer à humanidade a esperança de uma nova vida e de um novo céu, que estava escondido contigo, ó Deus, e a humanidade não sabia. O povo não conhecia esse teu Filho, que foi manifesto nesses últimos dias, nesses 2 milênios para trás, para trazer a nós essa gloriosa esperança. Uma vida que o povo não conhecia. Todos imaginavam que a vida era só essa, mas Deus tinha consigo o seu Filho amado, e assim disse a voz divina: lá vai meu Filho amado, aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E ainda disse uma outra vez: envio o meu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Glória ao teu santo nome, e a salvação que ele trouxe é esta: trouxe ele mesmo, dando o seu corpo, dando a sua vida, derramando o seu sangue no madeiro da cruz, pagou perante ti, ó Deus, o nosso pecado, nossos erros, e nos reconciliou contigo, e nos ensinou: tudo quanto vocês precisar na terra, peça ao meu Pai em meu nome, e aquele que pedir, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que busca, também o achará. Glória ao teu santo nome, dando prova desta grande benção e desta grande misericórdia. Ele mesmo disse que haveria de morrer,
haveria de ser entregue à morte e morrer pela mão de homens pecadores. Mas também disse, como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará no seio da terra e de lá se levantará. Glória ao teu santo e bendito nome. Então, Senhor, provou, trazendo ao mundo uma outra vida depois da morte, pois ele venceu a morte e venceu o inferno, e apareceu aos discípulos, e à tua direita intercede por nós. Glória ao teu santo nome, e nos deixou esta viva e gloriosa esperança, de que se fizermos a tua vontade, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Assim como ele vive, nós também viveremos. E ele morreu por nós, de maneira que nós não morreremos. Estaremos dormindo no sono, esperando a ressurreição e a vida eterna que ele mesmo trará. Assim, Senhor, estamos nesta fé, vivendo neste mundo de tantas situações difíceis, momentos de altos e baixos, momento de alegria, de tristeza, momento que tem, momento que se não tem, momento que chora, momento que ri. As incertezas estão todas neste mundo, mas tu fizeste este mundo com todas estas situações para que o homem e a humanidade não amasse este mundo e nem aquilo que no mundo há, mas amasse a ti, dizendo: o mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Pai, estamos vivendo aqui e os nossos dias até aqui foi guardado por ti. Guarda-nos até o fim, não sabemos até quando serão os dias da nossa existência, mas temos certeza, e nesta oração ajoelhado te pedimos, leva-nos até o fim da nossa vida, até o último suspiro. Dá-nos a graça de sermos fiéis e te amarmos acima de todas as coisas. Dá-nos a graça de amar a nossa irmandade e amar a todas as pessoas, assim como Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Dá-nos a graça de que esse amor tão santo e puro nunca se aparte da nossa boca e nunca saia também do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vencedores em todas as situações que vierem sobre nós e sobre os moradores do mundo. Ajuda-nos, ó Deus, assim te servirmos, ajuda-nos a te agradar com as nossas obras, dá-nos a graça de andarmos na luz, assim como na luz tu está. Dá-nos a graça de endireitarmos os nossos caminhos cada dia melhor. Como disse o salmista: vê se em nós algum caminho que não é bom e me ensina os caminhos eternos. Assim ajuda-nos a caminhar no temor da tua palavra e a te servir de todo o coração. Assim estamos reunidos aqui nesta manhã, dadas situações que vêm vindo desta epidemia que está tomando todo o mundo, e o povo está todo alarmado, e todo mundo se recolheu em seus lares. Mas neste momento nós se recolhemos no teu pavilhão, no pavilhão da tua misericórdia. Guarda-nos, ó Deus, guarda-nos da enfermidade, guarda-nos de pecar, guarda-nos de errar, ajuda o nosso caminhar para que ele seja santo e puro e possamos ainda ser coroado com as tuas bênçãos. Assim te pedimos, abençoa toda a nossa irmandade de idade e que corre maior perigo e que estão mais sensíveis a este mal. Ajuda a todos. Deus nos dê a graça dos nossos velhinhos e da nossa irmandade idosa viver todos os dias da sua vida, de largueza de dia, e vivam em paz junto aos seus familiares, sabendo que tudo está nas tuas santas e benditas mãos. Abençoa a nossa mocidade, nos seus estudos,
nas suas viagens, nas repúblicas e nas faculdades. Abençoa a nossa juventude. Guarda, não permita que ninguém se deixe de te servir, mas que todos se amem. Abençoa também as crianças, abençoa as autoridades constituídas aqui da nação brasileira. Abençoa o nosso governo, abençoa a nossa medicina e os homens que estão enxergando a profundidade desta enfermidade. Ajuda-o, iluminando-os e dando a eles cada vez mais condição de trabalhar pelo bem e pela saúde da humanidade. Olha também pelo pão do necessitado, do órfão e da viúva e daquele que não tem o que comer. O desemprego vem vindo, as firmas estão passando dificuldade, algumas já em situações danosas. Estende a tua mão, não deixa faltar o pão, nem para aquele que tem e nem para aquele que não tem. Abra o coração dos que têm para repartir com os necessitados. Abençoa nossa irmandade na contribuição das ofertas para a pobreza, para a nossa irmandade que são atendidos já pelos nossos irmãos diáconos e as irmãs da piedade. Olha também, Senhor, por todos os médicos, por todos que estão trabalhando nos hospitais, os administradores dos hospitais, as enfermeiras, sejam todos abençoados, de graça, de guia, de benção, ajuda, dá dom para cuidar nesta hora tão difícil, quanto que chega chorando. Senhor, dá consolo, dá palavra a estas santas pessoas que recebem os enfermos nos hospitais. E os médicos, que carinho, que benção, que obra fez tu com estes homens da medicina. Ajuda assim a todos a te servirmos. Abençoa. Nesta manhã chegou a nós um grande número de pedidos e orações. Quantos pedidos? E nós não sabemos quem é, onde estão, o que estão passando, o que é que querem, qual é a gravidade. Mas tu sabes tudo. Manda o teu vento, o vento do Espírito Santo, manda a glória do teu poder, leva embora as enfermidades, cura, liberta, salva o teu povo por misericórdia. Te pedimos nesta oração também, envia a tua palavra, a mensagem da tua palavra. O povo está esperando e muitos já há alguns dias que não ouvem a palavra e esperam neste momento também ser consolado pela tua palavra, pois ela é espírito e vida para aquele que nela crê. Assim te pedimos por Cristo Jesus, teu Filho, aquele que é bendito eternamente. Amém. Glória ao teu nome. Aleluia ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, aguardemos que por um dos servos de Deus que aqui estão, o Senhor possa enviar o conselho da sua palavra. Irmão Salvador, Deus te dá o conselho. Venha ler. Irmão Maurício, Orabi, Paulo, irmãos Diácono, irmão Gerson, ou glória a Jesus, o Filho de Deus. Salvador, Deus te põe avante. Maurício. Irmãos, o Senhor traz avante para lermos juntos
a palavra nas cartas que Paulo, apóstolo, escreve em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4, iniciar a leitura no verso 16. Vamos iniciar com a ajuda de Deus. Desígnios e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. E por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Prosseguindo, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregado, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito, pelo que, estando sempre de bom ânimo, sabemos que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Esses versos até aqui. Amém. Os irmãos percebem que esta fala que o Senhor deu a Paulo escrever à igreja aos Coríntios, irmão, ele procurava desvincular o pensamento e a preocupação do povo das coisas terrenas e se ligasse às eternas. As terrenas todas, aqui ele as trata como aquilo que se vê. E as eternas, ele trata elas como aquilo que se não vê. Então trazia a igreja e procurava abrir a mente daquele que creu em Cristo para a sua salvação e para a vida eterna. Os que vivem este mundo e vivem esta vida deste corpo e buscam dela todos as alegrias e os momentos prazerosos, são os que vivem esta vida. Eles vivem, desfrutam, almejam, tudo aquilo que vê, querem curtir, querem desfrutar. Buscando sempre mais tempo para viver a vida presente. O cristão, dadas as aflições que ele passavam por ser cristão e por esperar de Deus, sempre na sua misericórdia, então ele tinha consigo as aflições desta vida. E Paulo dizia, não se preocupem com as coisas desta vida,
o que vocês encontram no mundo, o que vocês veem, o que vocês têm, o que vocês conseguiram, o que vocês conquistaram. Se preocupe com aquilo que não vê. E colocou uma palavra bastante que causa um impacto, até uma divisão, dizendo: o que você vê é passageiro. E aquilo que você não vê é eterno. A dúvida, a distância da mente da pessoa, nesta hora de como é que eu vou desejar uma coisa que eu não enxergo, o que eu não vejo. Isso só se consegue e só se obtém através da fé. A fé é a única que nos leva a ver aquilo que é invisível. O invisível se vê através da fé. Tudo que a gente vê com estes olhos é o mundo, é a casa, é as árvores, é a vida, é a paisagem, os rios, o mar, o céu, tudo. Mas Paulo diz, tudo isso é passageiro. Passageiro porque o mundo fica e nós vamos. Tudo que nós temos vai ficar. É a família, o filho, a casa, o terreno, a propriedade, tudo vai ficar, é passageiro. Busque o que é eterno. O que é eterno? Aquilo que é do céu, aquilo que a gente não vê, que é os mistérios e as dispensações de Deus, e que é a vida futura. A vida futura. Veja a palavra de Deus que nos fala, quando fala de 11 aos Hebreus, falando de Moisés, ele diz, pela fé Moisés via o invisível. Como é que vê aquilo que é invisível? Se é invisível, não se vê. Mas ele via, porque ele não via com os olhos, ele via com a fé. Glória ao nome santo do Senhor. E por esta coisa de ver o invisível, vamos citar aqui uma pequena passagenzinha de Moisés. E ele, vendo o invisível, pela fé, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Em vez de ser príncipe, continuou como escravo. Quem o levou a isso? Ver aquilo que não se via ainda. Aquilo que estava longe dele. E assim foi. Depois, Moisés chegou ao ponto que o Senhor lhe falou com ele no meio da sarça ardente e pediu para que ele voltasse no Egito para tirar o povo de Israel. Também ele não sabia. Isso ele não enxergava. Que um dia ele tinha que voltar no Egito para tirar o povo de lá. Isso ele não sabia. Depois então voltou. Depois de voltar, também o Senhor lhe deu missão. Você é o líder. Você vai estar na frente. Eu serei contigo. Eu te guiarei. Eu te ajudarei. Eu serei o Senhor teu Deus. Não te desvie. Não te desanime. Sirva-me, que eu te conduzirei. Também não via. Não via, porque era invisível o seu caminho. O amanhã ninguém enxerga. O ano que vem ninguém enxerga. Daqui 10 anos ninguém enxerga. Mas tem quem fala com esse santo povo e que fala para essa nossa querida irmandade. E o Senhor diz, muita coisa que hoje nós não vemos, creia que um dia você vai ver. Um dia você vai abraçar. Um dia terá, um dia chegará o dia da grande benção. Então, é o crer, é o servir. Então, Moisés foi no Egito, tirou o povo, conduziu pelo deserto. Quando deu a idade de 120 anos, o Senhor o recolheu. A promessa era para entrar na terra prometida, mas lá ele não entrou. Deus o tirou antes. E depois o que ele nunca tinha visto,
o que ele nunca imaginava. Deus o sepultou. Todo o corpo dos homens ia para a terra, o corpo de Moisés não. Porque creu naquilo que não via. E depois de ser sepultado, nos dias de Cristo, ele apareceu no Monte da Transfiguração, falando com o Filho de Deus, falando com o Cristo, falando com Elias e falando ele. Isso ele não tinha visto. Isso ele não imaginava. Isso não passou na cabeça dele. Outra coisa que fala lá em Judas, Satanás queria o corpo de Moisés para o idolatrar. É o que fez Deus. Colocou um anjo e Satanás contendia com o anjo. Me dá o corpo de Moisés. Não. Senhor Deus te repreenda, Satanás. No corpo de Moisés você não mexe. É o homem que creu sem ver. Glória ao nome santo do Senhor. E buscando exemplos na palavra, nós encontramos muitos assim. Abraão, o Senhor mandou ele para uma terra onde ele não sabia onde era. Creu sem ver. José saiu da terra de Padarã, da casa dos seus irmãos vendido, foi para o Egito e lá ficou. Mas quando o Senhor, bendito o nome santo do Senhor, lhe deu a graça de levantar a cabeça, ele passou a ser governador do Egito. Ele também não via, creu naquilo que não via. Creia hoje pela palavra, a coisa que nós não vemos, mas Deus vai fazer. O céu nós não vemos, o rosto de Cristo nós não vemos, o rosto do Pai nós não enxergamos ainda, mas vai chegar a hora, vai chegar o momento. Creia que o invisível tem que estar encalacrado, colado no nosso coração e na nossa mente para nunca sair. Venha frio, venha sol, venha tempestade, como cantando o hino, ainda que os montes se mudassem, as ovelhas não criassem, a sementeira não produzisse e a terra fosse por meio do mar, eu ainda faço confiança em Deus. Fé, irmandade, fé. Glória a Deus. Glória a Jesus. O teu barquinho parece que vai afundar, não vai afundar. Tua vida parece que vai perecer, não vai perecer. Você tem uma âncora dentro deste barco. E essa âncora chama fé. Solta ela. Solta a âncora. Deixa ela descer até na profundeza do mar. Ela vai enroscar em alguma rocha. Ela vai enroscar em alguma pedra. O barco vai chacoalhar. As ondas vai levantar. Mas do rumo não sairá. Glória a Jesus. É o conselho da palavra. Os dias são difíceis, mas Deus é maior do que a prova. A palavra fala, o mar se embraveceu e ele levantou a sua voz e o mar se aquietou. E ele não pode dizer se essa enfermidade se mal está aí trazido por ele. O nosso dever é este, dizer amém à vontade de Deus. Porque, como o irmão diz aqui, isso causa uma tribulação, causa uma angústia, causa uma instabilidade. Famílias dentro de casa, o emprego está faltando, os recursos vão tornar-se mais difíceis. Mas, queridos irmãos, Deus é presente, não faltará sua misericórdia. Deus aparecerá. De tudo o que houver, Deus é maior. Então não temamos. O momento é momento de expectativa, mas é momento de orar a Deus. Se Ele quiser, Ele pode mandar essa enfermidade e este mal embora. E se Ele quer que fique, escutam isso, é por nome dele ser glorificado. Saibam que Deus está escrevendo nesta coisa. Deus está escrevendo.
Há pessoas que não ouviam e agora, através desse culto, hoje, amanhã e depois, estarão ligados na sua comunicação. Vamos ver o que Deus fala, vamos ver qual é a mensagem. Algum que está longe vai se salvar, algum que está no pecado vai chegar, algum que abandonou vai voltar, alguém que não orava vai orar. Algum filho desajustado vai voltar perto do pai. A mãe também vai pegar o seu marido. As coisas vão se construir. É Deus escrevendo em linhas tortas. Deus escrevendo. E isto, a escrita vai ficar. Quantos irmãos, quantas coisas Deus fez que ninguém imaginava que ia ter o resultado que teve. Vamos voltar rapidamente na passagem de Moisés. A mãe de Moisés não sabia o resultado de colocar o menino. E de colocar o menino na beira d'água e num junco. Não imaginava. Mais um pouco, algumas horas depois, vem o menino para dentro de casa. E com uma proposta, cria ele para mim e eu dou o teu salário. Ninguém sabe o que vai acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje sabemos, o ontem sabemos, mas o amanhã é de Deus. Então a palavra que Deus traz nesta manhã é esse bendito conselho. Não desanimemos. Não desanimemos. Algum, quando vê uma situação dessa, começa a reclamar. Não é momento de reclamar, é momento de clamar. Não é momento de se dispersar, é momento de unir. Unir as famílias, cantar uns hinos, orar ao Senhor. Juntemos, nos alegremos. Deus vai nos consolar. Israel e o irmão, imaginem os apóstolos nos dias das perseguições, estavam todos bons, saudáveis. De repente era colhido pelos soldados e levado para os leões devorarem. Outros eram colhidos, levado preso, criança, família, províncias, propriedades agrícolas, que onde viviam os cristãos, eram todos recolhidos e levado à morte, pondo aos pés das fogueiras um mastro de madeira, lenha por todo lado, e ali amarrava os cristãos. E eles choravam, achavam ruim. Que dizia alguns? Pode ir para o fogo. E quanto antes eu deixar daqui, eu vou estar com o meu Senhor. Sabendo que uma outra vida estava do outro lado. Glória ao nome santo do Senhor. A expectativa não é forte assim. E nem é dura desse jeito. Mas é momento de se apegarmos a Deus e não vacilarmos. Então, queridos irmãos, veja aqui que Paulo escrevendo diz, porque não desfalecemos, irmão, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Dizendo, ainda que este nosso homem, esse homem que vemos aqui, que é o exterior, que aqui dentro deste homem tem um outro homem interior. Este homem nascido de pai e mãe, o outro homem que está aqui dentro, nascido pela água do santo batismo e pela palavra de Deus. Ainda que esse homem exterior se corrompa, o outro que está aqui dentro se renova. Se renova. Ainda que esse aqui se desgaste, os olhos passem a não enxergar tanto, as pernas não têm a mesma agilidade, e o cérebro também não ter a mesma agilidade. Tudo torna-se difícil. Por quê? Vai se corrompendo a vida da terra, mas a do céu vai se renovando. De dia em dia se renova, e diz aqui, e produz em nós um peso de glória muito excelente. Esse peso de glória muito excelente, podemos trazer este conselho ao santo povo. Depois desta prova, sairemos mais crente.
Depois desta prova, teremos testemunhos para contar. O avô vai contar para o neto. O neto vai contar para a sua filhinha lá adiante. Eu passei por esta crise. Deus apareceu. Nós orávamos, nós buscávamos. O Senhor apareceu. Tem milagre. Deus será glorificado nessa coronavírus. Vocês querem ver o que ele falou? Quando ele pôs Faraó atrás do povo de Israel, e que chegava à barranca do mar, e que não dava para o povo caminhar mais, disse Deus, eu serei glorificado em Faraó. Quer dizer, vou vencê-los, vou derrubá-los, vocês vão ver eles caídos, e eu serei glorificado naquele que está indo atrás de você, para acabar, para destruir e para fazer mal ao povo, é este que eu vou pegar. E nele serei glorificado. Deus se glorifica, ele não precisa de ninguém para glorificar ele. Ele se glorifica nas obras que ele faz. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, agora com a ajuda de Deus, vamos agradecer ao Senhor, que está conosco também neste culto, o caro irmão Salvador Bueno, e o Senhor lhe dará a ele a oração do agradecimento. Agradecemos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bondoso Deus e Pai Celestial, nos ajoelhamos nesta hora diante da Tua face, humildemente e felizes por havermos podido estar diante de Ti nestes momentos onde as nossas almas se deleitaram em Ti, Senhor. E nesta hora dobramos os nossos joelhos e humildemente nos apresentamos para dar-te graças pela felicidade de sermos filhos teus, de havermos encontrado salvação em Jesus Cristo. E esta graça nos acompanhou até o momento que vivemos. Te damos graças por este dia que nos deste de viver. Ainda podemos ver a luz do sol e respirar o ar que nos dás, pois sabemos que muitos estão morrendo de falta de ar. Mas nós estamos aqui respirando livremente. E respirando também o do Teu Espírito, que nesta manhã, neste santo culto, se manifestou. Graças te damos, Senhor, pela obra que fizeste e por este dia de vida. E pela oportunidade deste pequeno grupo estar aqui, mas em espírito são milhões que nesta hora, unidos na mesma fé em comunhão, glorificando-te juntamente, e assim estamos diante de Ti, contentes e alegres, porque pudemos ouvir a Tua voz. Graças te damos por este primeiro culto que deste, Senhor, de ser preparado para que o Teu povo possa se alimentar da palavra da vida. Pudemos aqui ouvir, Senhor, o hino do silêncio, que nos deu comunhão. Cantamos um hino no culto aberto em nome do Senhor Jesus. E depois então pudemos ouvir a oração que foi dada ao Teu servo, pela qual nossas necessidades te foram apresentadas. Ela foi abrangente, Senhor, alcançou o mundo, se estendeu aos fiéis e até aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não professam esta fé maravilhosa. Mas a palavra trouxe uma grandeza na nossa fé, porque hoje cremos que ela foi acrescentada em nós. A Ti o nosso louvor, Senhor, por aquilo que nos deste. Por isso te agradecemos pela Tua bendita palavra que nos enviaste, pois por ela, Senhor, pudemos agora ver a nossa condição
como simples seres humanos, mas que dentro de nós carregamos uma viva esperança de vencer o mundo. Ainda lembramos agora das últimas palavras de Jesus aos discípulos, quando disse: filhinhos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória ao teu nome, Senhor. Nós estamos aqui animados agora, porque em Cristo nós vamos vencer. Graças te damos por este ajuntamento mundial, Senhor, porque cremos que isto aqui se estendeu a muitas pessoas que agora estão ouvindo até a oração de gratidão pelo bem que de ti alcançamos. Se alguém não teve oportunidade de alcançar o que agora há pouco recebemos, permita com que à noite possam estar juntos, reunidos, e ainda, quem sabe, tu nos darás mais um pedaço de pão e um pouquinho de água da vida. Guarda o teu povo, Senhor, e guarda-nos para a vida eterna. No nome sagrado de Jesus Cristo, rogamos e agradecemos, o qual é bendito na tua glória por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar mais um hino para o encerramento. 4, 2. Você já cantou na parte que abriu da comunhão. Qual é o número? Um outro. 190. Glória a Deus.
às 18 horas, com a ajuda de Deus, teremos um outro culto semelhante a este, às 18h30. Obrigado. Às 18h30. E a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a sua eterna palavra e a fé permaneça em nossos corações. Amém.